Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Mais uma vez estamos aqui trazendo um áudio-vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre o que pode acontecer nesses próximos 3 meses. Então, muita atenção para esses 3 meses que temos pela frente a partir de agora. Na verdade, a partir do início deste mês de junho, até o início de setembro deste ano de 2025. Todas as tendências já estão sendo anunciadas através de canalizações, através de análises da geopolítica também, da exopolítica, mas principalmente através das informações que chegam de consciências mais elevadas, e todas aquelas pessoas sensitivas que têm aquela visão do terceiro olho, conseguem prever algumas coisas, porque a cada dia a nossa consciência está se alargando. A ascensão das almas nada mais é do que a expansão da consciência. A elevação dessa consciência, pois a consciência é a própria alma, e ela vai se integrar a uma versão mais elevada. O exponencial de consciência dos ascensionados será incrivelmente superior a tudo que conhecemos, ao que se tem conseguido imaginar, pelo menos. Porque uma consciência expandida, ela não tem limites. O cosmo infinito, poderia-se dizer, é o limite. A verdadeira importância deste momento que a humanidade da Terra está atravessando. Nós colocamos ali algumas mensagens já nos últimos tempos, principalmente nas últimas semanas, quando falamos que cada um iria mostrar o seu lado melhor e o seu lado pior, porque é a verdadeira essência que está sendo mostrada. As revelações, a queda das máscaras. Quantas mensagens neste sentido, não somente aqui, mas em outros canalizadores, outros canais também, estão sendo anunciados, porque é o momento especial deste planeta e desta humanidade. Esses 3 meses, vamos dizer que será o miolo do pão. Estamos realmente no centro. Este ponto zero, este ponto de mutação, ele é abrangente, ele tem um espaço considerado na linha linear do tempo de vários anos. Mas se existe um ponto onde é o centro, o olho do furacão, este ponto é agora. Estamos literalmente dentro deste olho. Aqui tudo se resolve. Aqui tudo se decide. Nós vamos ver as coisas realmente previstas e não previstas acontecerem a partir de agora. É claro que teremos um tempo maior para que tudo se resolva. Nós temos que deixar muito claro que os eventos, eles serão uma série de acontecimentos que já vem acontecendo ao longo do tempo. Uma transição planetária, já foi dito aqui tantas vezes, leva em torno de 3 séculos. E se começou por volta de 1750, obviamente terminaria ali por volta de 2050, pouco mais, pouco menos. Mas tem as fases, tem as janelas, tem os eventos sucessivos que vão promovendo tudo isso. Só que nós estamos afunilando. Como já foi dito também aqui, estamos passando pelo buraco da agulha. É onde tudo vai ser espremido para que possa passar neste portal dimensional. Mas de uma coisa podemos ter a certeza: tudo segue o plano divino. Tudo que está vindo é para o nosso melhor. Nada e ninguém vai passar o que não precisa passar. Se alguém precisa eventualmente passar por alguma dificuldade, é a sua própria alma que pediu
esta oportunidade a fim de expurgar algo ainda existente de sombrio dentro de si. Porque o que interessa mesmo é a alma. Nós somos uma alma imortal. Não somos um corpo. Estamos num corpo temporariamente, a cada encarnação, para experienciar o que esta escola de almas proporciona. Mas temos que entender que somos essa alma que é eterna. Aconteça o que acontecer, mesmo na hipótese que já foi descartada pela linha de tempo que mudou em 2010, havendo o Armagedão, as almas ainda sobreviveriam. Então, o que pode acontecer com cada um de nós? Aquilo que nós produzimos, aquilo que nós criamos, o resultado de nós mesmos. Não há nada externo que possa interferir na nossa evolução, no nosso destino, porque tudo depende das nossas ações. Nós viemos trazendo aqui algumas considerações, principalmente este ano de 2025, que é o fechamento dessa janela de tempo de 50 anos, iniciado em 75, que é realmente aonde as cartas são jogadas e o jogo é decidido. Falamos há alguns meses atrás que tivemos a ativação da grade magnética da Terra. Ativação positiva, porque ela estava, de fato, sob o comando dos seres da não-luz. Por isso, nós dissemos que existia uma anomalia da matéria escura nesta grade. Uma vez que foi retirada essa anomalia, agora, no final de março deste ano, nós tivemos, então, a partir de abril, a ativação da grade magnética. Isso quer dizer que tudo começa a ficar mais fácil. Tudo vai ser facilitado. Porque é como você limpar um terreno para a edificação de algo ou para a plantação de algumas sementes. Depois que está tudo preparado, tudo fica fácil. O pior, eu diria, já foi feito. O pior já passou. Mas ainda temos esta tempestade sobre nós. Nós precisamos entender que uma tempestade natural, ventos, chuvas, às vezes até inundações, elas promovem uma limpeza eletromagnética, uma limpeza da psique negativa que está armazenada naquela região. Os eventos naturais são os artifícios que a consciência de Gaia se utiliza para se limpar, assim como nós usamos o banho para se lavar, usamos a água da pia, da torneira, do chuveiro. Mãe Gaia usa os eventos naturais, os movimentos telúricos. Uma vez retiradas essas anomalias, é como uma ferida que foi feita a asepsia e começa a cicatrizar mais facilmente. Nós estamos recebendo também, a partir do início de 2025, uma série de ejeções de massa coronal provenientes do nosso Sol. Aquilo que é chamado de máximo solar. Este evento, que é uma série de ejeções de massa coronal, está trazendo a nova energia para este planeta. É como se fosse uma intensificação daquilo que é essencial para esta mudança planetária que está finalizando. Essa luz que chega, ela é tão intensa que a própria ciência que entende do ramo está impressionada. Havia inclusive temores de que poderia prejudicar as comunicações, os satélites, as transmissões, tanto de
mídias, como também de energia elétrica, porque é uma coisa fora do comum, realmente extraordinária. É uma pena que quem tem o conhecimento disso cientificamente não use isso para explicar para as pessoas o porquê disso, na forma espiritual, dentro dos planos divinos para os planetas. Ficam apenas presos à matéria bruta, aquilo que é palpável, sem considerar que as consciências são conhecimentos que vêm pela luz. É a luz que traz a energia de tudo que há neste planeta. E essas emanações de massa coronal, ou essas ejeções de massa coronal, são, de fato, pacotes energéticos que vêm intensivamente mudar o que está aqui neste planeta. Não há nada que vai ficar como era. Não fica pedra sobre pedra. As consciências que já estão se elevando se elevarão rapidamente, de uma forma quântica. E aquelas consciências que não se elevarão, elas entrarão em colapso. Por isso, temos que ter certos cuidados, porque nós vamos ver pessoas saírem do seu controle mental, do seu controle emocional, e é preciso estar atento, inclusive, para auxiliar aqueles que podemos auxiliar, principalmente as pessoas próximas, dentro das suas famílias. Já dissemos aqui muitas vezes que somos ilhas humanas, estamos espalhados estrategicamente em cada recanto deste planeta. Por isso você se sentiu sempre sozinho, não tinha com quem conversar sobre esses assuntos, não tinha como trocar ideias, porque todos ao teu redor te ignoram, te chamam de fora da casinha, de maluco. Aquela pessoa que está voando nas nuvens ou andando na lua, como se diz. Mas era para isso que você estava estrategicamente ali, sempre foi projetado pelo plano maior, espalhar essas consciências nesses pontos onde serão úteis. Muitos de vocês também dizem: eu não sei a minha missão, eu não sei o que eu preciso fazer. E eu já disse tantas vezes, faça apenas aquilo que precisa ser feito hoje, amanhã é outro dia. Faça o teu melhor, faça com a boa intenção. Encontre o divino dentro de você. E você será útil ao plano divino. Esta é a missão de cada um. Nós não temos que mover montanhas, não temos que combater nas frentes de batalha, não temos que convencer ninguém, apenas estar aonde devemos estar e fazer o nosso melhor. Esses próximos 3 meses teremos eventos grandiosos, por mais que ainda tente se esconder através das comunicações, principalmente da mídia televisiva, para que as pessoas não tenham conhecimento do que está acontecendo. Mas é impossível silenciar consciências. Podemos silenciar as palavras, mas não podemos silenciar as consciências. A consciência, ela é abstrata, ela não tem forma, não tem como atingi-la. Mesmo as pessoas que eventualmente sejam eliminadas porque atrapalham o sistema controlador, aquela consciência não é eliminada. Ela sobrevive, ela retorna de uma forma ou de outra. Pode voltar a reencarnar, pode voltar na forma de consciência esclarecedora de outras pessoas, porque tudo é um com o todo. E o todo é um, como já foi dito tantas vezes. Agora também, essas ejeções de massa coronal começam a se intensificar, e isso vai trazer, além da expansão da consciência, as revelações. Porque não adianta revelar coisas se a consciência não está pronta. É preciso expandir a consciência e trazer a informação.
Nenhuma informação chega de consciências mais elevadas, de dimensões mais elevadas, se aquele que está aqui embaixo não se eleva para atingir aquela frequência. Uma canalização só é possível trazer de consciências superiores se a consciência que está aqui embaixo se eleva. Aquela que está lá em cima não vai descer. É aquela que está aqui embaixo que precisa se elevar e chegar naquela frequência de receber, compreender e saber o que fazer com aquela informação. Senão tudo fica na subjeção. Nada mais do que uma possibilidade provável ou improvável. Mas quando vem uma informação que traz realmente essa consciência para um patamar mais elevado, é porque nós estamos no alinhamento desta grade magnética que já está ativada e que vamos gradativamente subindo agora os últimos degraus da escada dimensional. Os tempos são chegados, o tempo urge, e temos que ter agora um pouco de pressa também, porque acabou o tempo do sono. Aquele sono, porque havia tempo, pode dormir mais alguns dias, alguns anos, mas agora a hora se aproxima. Estamos no centro do centro da mudança. É tempo de glória, é tempo de comemoração, apesar de alguma dificuldade que ainda vamos ver, vamos passar. Mas quem é que vence uma longa caminhada sem ter passado pelos lugares difíceis? Caminhar sob uma esteira é muito prático. Não tem nenhum obstáculo. Mas vai fazer uma trilha na mata, na montanha, nos vales. E é exatamente estas dificuldades, esses obstáculos, que tornam impressionante e interessante essa caminhada. Aquilo que não precisa de nenhum esforço, não tem tanta graça. Não satisfaz tanto. Porque é muito simples. O ser humano, ele tem dentro de si aquele desejo de conquista, de evolução, porque está inato nele, porque é assim que é. Viemos desenvolver um planeta de terceira dimensão, de provas e expiações, passar pelas dificuldades para aprender como é fazer esse trabalho. Então, dentro da nossa essência mais pura, temos também esse desejo da luta para conquistar alguma coisa. O segredo da vitória está na sensação de ter vencido todas as dificuldades, todas as armadilhas encontradas no caminho. Se você vai fazer uma brincadeira com alguém, jogar alguma coisa, você tem muita facilidade, você não tem nenhum prazer em fazer aquilo. Parece que não tem graça nenhuma. Você precisa equiparar as forças para demonstrar que você tem realmente possibilidades, que você tem forças superiores. São os desafios. E agora nós vamos vencer os últimos desafios. É óbvio que nós vamos ter ainda alguns anos até que as coisas se acomodem. Já foi dito aqui tantas vezes que provavelmente os sistemas, tudo que nós conhecemos até aqui, gradativamente vai ser substituído. Talvez ali por volta de 2030 tenha terminado essas mudanças, porque nós teremos, no final da transição planetária, aquelas 2, 3 décadas, para recuperar o nosso planeta, reharmonizar aquilo que foi destruído, que foi desarmonizado. Nós precisamos reorganizar, faxinar essa casa planetária, preparar essa casa planetária para que ela se transforme num mundo de regeneração, uma vez que ela sempre foi um mundo de provas e expiações.
Se nós temos ainda 2 ou 3 décadas para fazer esse trabalho e a finalização do ciclo se fecha por volta de 2050 e 2060, então é lógico que devemos pensar que dentro de alguns anos temos que ter ultrapassado os últimos obstáculos. Nós vamos agora também passar por um momento não longo, mais curto, provavelmente esses 3 meses aqui citados, onde as forças contrárias à evolução do planeta e da humanidade vão tentar o tudo ou nada. Sabedoras que são de que o tempo se esgota e que já perderam a batalha final pela conquista do planeta Terra, pelo domínio desta casa planetária, eles vão agora para o tudo ou nada. Se a Terra não é nossa, não será de ninguém. Esta é a frase, esta é a mensagem que eles estão dando. É claro que há um plano divino e o plano divino é soberano e ninguém pode suplantá-lo. Mas eles tentarão, pelo menos, fazer o maior estrago possível. É como aquele que vai roubar melancias, ele pode comer no máximo meia melancia, ou até menos, depende do tamanho da melancia, obviamente, mas ele não se satisfaz só em comer, ele se satisfaz destruindo o resto. Quantas vezes vimos isso? Quem tem propriedades e tem plantação sabe disso. Aquela alma endurecida, ela não se satisfaz com pouca coisa. Ela quer promover um estrago maior, porque é no causar sofrimento que ele se compraz. Se compraz no mal, como se diz. São as almas que ainda precisam ser depuradas. Para elas, infelizmente, terão que recapitular uma escola novamente de provas e expiações. Por uma série de milhares de anos, quiçá até milhões de anos, porque aquela alma precisa de uma lapidação e ela não quer se lapidar. Então vamos ficar atentos para o que vem e não entrar na onda do desespero, na onda do desânimo, na onda do confronto. Vamos emanar luz, vamos emanar amor, porque essa energia que nós emanamos do fundo da nossa alma, do nosso coração, essa energia pura dissolve rapidamente toda a matéria escura, toda a anomalia dessa matéria escura da criação. Não há outra ferramenta mais útil do que esta, emanar vibrações boas. Elevar a frequência. Quando nós elevamos uma frequência conscientemente, nós fazemos o trabalho de milhares de outras almas que não conseguem fazer isso. Porque há uma potencialização na intenção positiva. Ao contrário da intenção negativa, que ela é única e apenas daquela intenção, a intenção positiva emanada com luz, com amor, com compaixão, com respeito, ela tem uma potencialização milhares de vezes. Por isso que às vezes nós dissemos, onde há 1000 pessoas com a boa intenção, elas têm um poder maior do que 1 milhão de pessoas com a má intenção. Não é na força que nós vamos vencer essa batalha final entre luz e sombra. Vai ser na amorosidade, vai ser na compaixão, vai ser no respeito. São os pilares que já estão fincados neste planeta para trazer o céu para a terra, onde nós vamos ver realmente a terra e o céu se unirem, se fundirem, como está previsto. Então nós temos agora um cenário que podemos dizer, a tempestade está aqui. Vamos ter paciência, vamos nos abrigar. Vamos nos abrigar dentro da amorosidade que temos em nossos corações, dentro dos nossos princípios éticos e morais. Nós não podemos enfrentar o inimigo
desarmados desta amorosidade, desta consciência ética, porque esta é a última e única arma que nos resta. Temos a garantia que o plano divino vencerá. Isto é suficiente. Tudo pode acontecer, mas temos essa certeza, esta garantia. É como se fosse assistir um videotape de um jogo de futebol que já aconteceu e não vimos o jogo, mas alguém falou que o time tal venceu. Então sabemos já o resultado, quem ganhou, mas não sabemos como se desenrolou a partida. Então nós vamos ver agora o desenrolar dessa partida, desse jogo, mas sabemos que o plano divino será vencedor. Nada e ninguém pode parar o que está por vir, porque isto faz parte dos planos maiores, não somente para o planeta Terra, mas para toda a galáxia, todo o universo e todo o cosmo infinito. A Terra é o último reduto das trevas nesta galáxia. Mesmo aquelas almas que vão para outros planetas de provas e expiações não terão mais o maligno a dominar aquelas consciências, como aconteceu aqui na Terra nos últimos 400 mil anos. Elas terão a oportunidade de aprender dentro das provas e expiações, mas não terão a influência do mal. As almas que se comprazem no mal e que não podem ir para esses planetas porque ainda tem dentro de si enraizado esse desejo maligno de poder, de dominação, elas terão um planeta especial só para elas, o famoso planeta prisão, onde elas ficarão até aceitarem as normas. Quando elas se entregam, elas vão para um planeta de provas e expiações. E também temos aquela porcentagem de almas que decididamente não tem recuperação, e a providência divina sabe que não adianta nem ir para um planeta prisão, porque lá elas ficariam eternamente sem aceitação de mudança. Então essas serão as consciências que serão simplesmente apagadas, como uma experiência que não deu certo. Esta centelha, esse fractal de uma alma superior, fica apenas a experiência para aquelas almas que forneceram, aquela mônada que forneceu aquele fractal. Mas também fica para a experiência levada à fonte criadora, de como algumas almas, alguns fractais podem simplesmente não conseguirem fazer o seu processo. Tudo isso é criação, tudo isso é desenvolvimento das consciências espalhadas pelo cosmo infinito, porque tudo é fruto de uma fonte criadora, onde tudo emana, e já falamos aqui tantas vezes, da fonte, que chamamos também de Deus, e que nós somos o átomo semente divino, o espírito, a centelha divina emanada dessa fonte, a semente que vai multiplicar mundos e humanidades. A experiência que nós vivemos nesse planeta chega ao fim, porque esta aqui também é a última encarnação nas provas e expiações neste planeta. Mas estamos também vendo a libertação deste planeta, desta humanidade, porque agora a rapa do tacho, como se diz, está sendo feita aqui na crosta. Se primeiro foi limpo todas as esferas etéricas do planeta, das entidades não físicas, e também os umbrais baixos que já foram varridos, das entidades que estavam desencarnadas, agora está sendo feita a limpeza dentro da cota de almas que estão encarnadas. Os encarnados que ainda se comprazem no mal terão pouco tempo para se redimir ou se entregar, porque não há outra saída. Não há para onde fugir, não há para onde buscar recursos. Muitos estão construindo
bunkers subterrâneos, acreditando que lá serão seguros, estarão seguros, e que não é verdade, porque tudo faz parte do planeta Terra, é uma energia, é uma consciência, é um local energético, não há diferença entre estar na crosta e estar no subterrâneo, nem se estiver andando num satélite ao redor da Terra. Tudo que está dentro aqui do planeta, seja na superfície, seja no seu interior, seja no seu envoltório, dentro daquilo que chamamos de atmosfera e ionosfera, tudo que é atraído para esse planeta pela lei da atração faz parte da mesma casa planetária. Não importa aonde se está. Finalmente, estamos chegando naquele ponto tão esperado e que sabíamos que iria chegar, mesmo antes de aceitar vir para este planeta, experienciar tudo que foi experienciado. A libertação da crosta e da humanidade está acontecendo. Mesmo que sejam omitidas as informações, mesmo que nós não tenhamos acesso a quase nada referente a isso, sabemos que está acontecendo. E mais adiante vamos ver o resultado de tudo. Chegará um momento que todos nós seremos informados de uma forma ou de outra e saberemos o que de fato aconteceu. Mesmo que seja apenas uma parte dos eventos, mas saberemos, porque a história será contada por nós num futuro longínquo. Nós, como almas imortais, levaremos toda essa história dentro de nós para outros mundos, para outras consciências, para outras galáxias, outros universos. E essas mensagens chegarão, finalmente, na fonte criadora e serão registradas como feitos nossos, cada um de nós, aqui nesse planeta chamado Terra. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.